Livro O Toque de Midas, capítulo 6. Evitando abusos e falsas práticas. Dinheiro é algo necessário para a civilização de hoje. Para a maioria das pessoas, os dias em que os membros da família trabalham juntos, construindo casas próprias, cultivando alimentos, providenciando água e combustível, confeccionando roupas, usando meios naturais de transporte, a fim de serem autossuficientes, são algo distante na memória. Hoje, todos os produtos e serviços necessários são comprados, mesmo para o padrão de vida mais simples. Ficar um dia sem gastar dinheiro em alguma coisa é difícil, se não for impossível. Assim como essa dependência do dinheiro afeta a maioria das pessoas em seu dia a dia, isso também tem um grande impacto na maneira como as igrejas e os ministérios conduzem seu trabalho. Encontrando dinheiro para o ministério. Levantar recursos tem se tornado um fato na vida, uma parte necessária para a sobrevivência de cada organização cristã. Gordon Lindsay foi um dos líderes do ministério do movimento pentecostal e do reavivamento da cura no século XX. Também foi fundador da organização agora conhecida como Cristo para as Nações. Como um escritor e publicador muito produtivo, Lindsay frequentemente falava sobre os perigos e problemas que os ministros encontram em angariar fundos para o ministério. Alguns de seus comentários são encontrados em um capítulo de seu livro, O Ministério Carismático. Dinheiro é um elemento importante na produção do trabalho cristão. Sua disponibilidade, até um ponto considerável, governa o escopo de nossas atividades. É, portanto, natural que um ministro procure os meios pelos quais ele possa segurar fundos para o trabalho que ele se sente chamado a fazer. Mas aqui existem muitas armadilhas que os desavisados podem cair. A linha entre o que é permitido e o que é questionável, às vezes, é muito tênue. Muitos homens levantam milhares de dólares para missões e seus trabalhos devem ser altamente considerados. Outros têm levantado montantes insignificantes e a maneira como conseguem tem trazido grande condenação. Se as pessoas são alertadas sobre como o dinheiro é usado, e o mesmo é usado para outras coisas como promoção, então está sendo obtido por meio de falsos intentos. Esse é o ponto triste. Certamente, existem custos ao levantar fundos para missões. Qualquer um que diz outra coisa não está dizendo a verdade, mas se uma grande proporção dos recursos arrecadados é usado para outros fins, então algo está errado. A maneira de retirar ofertas em uma campanha é extremamente importante. Se todo o trabalho, ou um considerável número de trabalhos, for ocupado excessivamente por apelos e grandes ofertas, o efeito sobre a comunidade será provavelmente desfavorável. Os ministérios envolvidos nesse tipo de atividade logo serão vistos como aqueles que têm como maior objetivo levantar dinheiro. Lindsay também comenta que o uso de materiais apelativos tem sido visto ao longo dos anos como um meio de vários grupos religiosos levantarem recursos. Ele demonstra a seguir. Materiais apelativos, que incluem relíquias, ossos, água benta, indulgências, etc., eram usados na igreja medieval. Esse recurso era amplamente empregado a fim de apelar para a ignorância e superstição das pessoas. Hoje, certos pregadores usam esses materiais na tentativa de persuadirem as pessoas a adquiri-los. O que estamos falando é que o uso desses objetos trazem supostamente algum poder misterioso, um tipo de charme ou fetiche, um uso que não tem base bíblica. O que são esses materiais apelativos? O número deles é aparentemente interminável e tem-se notícia deles frequentemente. A lista inclui objetos como os que seguem: uma bolsa abençoada, que faz o dinheiro multiplicar-se sobrenaturalmente, o dom da prosperidade. Pinturas mágicas, nas quais a imagem reaparece depois de a pessoa fechar os olhos. Um especial carpete de oração, óleo da unção ou água benta, que supostamente carregam uma virtude especial. Roupas que mudam de cor, figuras e alfinetes abençoados. Terra abençoada, onde os anjos teriam andado. Um barril de água no qual os anjos vêm e agitam-na. Garrafa de demônios. Essa é uma parte de uma longa lista de artefatos que tem sido oferecida ao público. A reforma verdadeiramente começou quando Martinho Lutero tornou-se convicto de que todos esses objetos usados na igreja, relíquias, ossos de santos, farpas da verdadeira cruz, dentre outros, eram falsos e não possuíam virtude alguma. Talvez Deus ajude os ministros a enfrentarem as adversidades com a simplicidade e a pureza do verdadeiro evangelho, e não tentarem desviar as pessoas com tais atrativos. Lindsay também foi citado por um respeitado autor, David Edwin Harrell Jr.
em seu estudo do movimento pentecostal, intitulado Todas as Coisas São Possíveis, notando a preocupação com a responsabilidade dos líderes do reavivamento da cura por meio da ênfase imprópria no dinheiro. David registra as advertências de Lindsay contra o espírito da cobiça. Mas esse reavivamento será muito prejudicado se houver uma busca excessiva de dinheiro nas campanhas. Existem pessoas com uma visão curta o suficiente para destruírem a sua utilidade de reino de Deus por meio da manipulação ofensiva das finanças. Harrell também menciona Donald G., já citado anteriormente. Ele era um editor cristão britânico influente que veio a crer que o movimento da cura reuniria fraudes e promover exploração. Ele declarou: deve-se confessar que, em alguns casos lamentáveis, o dinheiro vitimou o testemunho. Em seu livro O Caminho para Escapar, G. argumenta: boas e fiéis pregações do Evangelho pleno têm sido enfraquecidas por apelo ao dinheiro sem base bíblica, resultando no tropeço de muitos. Os avisos desse e de outros líderes cristãos precisam ser ouvidos, assim como levados em consideração por ministros honestos e pelas organizações cristãs de hoje. Infelizmente, os mesmos tipos de abuso e falhas envolvendo dinheiro são praticados e têm funcionado como uma praga na igreja desde os dias dos apóstolos. Ministro algum está imune à tentação em questões relativas a dinheiro. O diabo certamente virá quando houver a oportunidade de comprometer os padrões bíblicos e nossos princípios pessoais de integridade financeira. É fácil racionalizar e dar desculpas para buscar recursos de maneira imprópria quando estamos sob pressão financeira, ou uma multidão pode ser facilmente influenciada a dar uma substancial oferta de amor. Os perigos espirituais de dar o dízimo nesse tipo de tentação são tremendos. A Bíblia dá um aviso veemente que pode ser aplicado em cada situação. Aquele, pois, que cuide estar de pé, olhe que não caia. 1 Coríntios 10:12. Existem ensinamentos e práticas na igreja nos dias de hoje, particularmente nos grupos carismáticos, que podem levar a mal-entendidos e causar grandes mágoas. Muitas vezes, tais erros são consequência das atitudes de uma pessoa que lê um versículo ou parte dele fora do contexto ou que traz uma interpretação que vá longe demais. Às vezes, é feito um grande esforço para se tentar aplicar o Novo Testamento, derivando de alguma frase ou afirmação do Antigo Testamento, o que na verdade não ocorre. Levadas ao extremo, essas mensagens podem tornar-se abusos e práticas falsas. Vemos exemplos específicos de ensinamentos sendo transmitidos em todo o país, assim como em outras nações. Enquanto existir intento malicioso por parte daqueles que os promovem, creio que eles ainda terão potencial para prejudicar e vitimar pessoas inocentes. A prosperidade financeira é um sinal de espiritualidade? Certo ensinamento supõe que a prosperidade financeira é um sinal verdadeiro de espiritualidade. Ele sugere que, em vários trechos da Bíblia, Deus tem recompensado a fé e a santidade com bênçãos materiais. A implicação é que, se a pessoa não experimenta uma vida financeira abundante, deve existir algum déficit espiritual na vida dela, provavelmente pelo fato de não ofertar o suficiente. Por exemplo, o pregador pode citar Mateus 6,33 e dizer: se você não está tendo todas essas coisas adicionadas à sua vida, você não está buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Isso é o mesmo tipo de abuso que dizer a uma pessoa que ela ainda não recebeu a cura para uma enfermidade porque não tem fé suficiente. A verdade é que receber uma montanha de dinheiro não é absolutamente um indicador de bênção de Deus. Isso pode ser um indicador de que a pessoa roubou um banco ou teve uma boa sorte em algum cassino de Las Vegas. Se a riqueza por si mesma fosse um sinal de espiritualidade, então os traficantes e líderes do crime seriam gigantes espirituais. A Bíblia lembra que aqueles que acreditam que o ganho é santidade são homens corruptos de entendimento, cheios de disputa perversa e destituídos da verdade. Veja 1 Timóteo 6,5. Enquanto algumas partes das Escrituras fazem ligação da prosperidade material com as bênçãos de Deus, numerosos versículos fazem uma aguda distinção entre riqueza material e bênçãos espirituais. Em Provérbios 10:22 lê-se: a bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescenta dores. Mas o apóstolo Tiago escreveu: mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Ouvi, meus amados, porventura, não escolheu a Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Tiago 1, 9, 10 e 2, 5. Paulo,
em sua primeira carta a Timóteo, dá alguns conselhos. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. 1 Timóteo 6, do 6 ao 9 e o 17. Vários versículos do livro de Provérbios indicam que existem alguns tipos de bênção que seriam mais benéficas e desejáveis do que os bens materiais, e se em algum momento tal escolha fosse necessária. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Provérbios 15, 16. Melhor é pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. Provérbios 16, 8. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. Provérbios 28, 6. Em sumo, a riqueza material pode estar conectada às bênçãos de Deus, como também pode estar totalmente desvinculada delas. Certamente, a prosperidade financeira não pode ser considerada uma maneira de medir a espiritualidade de alguém. Dando para receber. Atualmente, um ensino popular diz que dar deve estar mecanicamente ligado a receber. Semeie um carro e ganhará um. Semeie um terno e ganhará um. Esse é um outro exemplo básico da verdade levada ao extremo. Assim como qualquer verdade bíblica, existe uma vala de erro em ambos os lados da estrada da verdade. Existem algumas pessoas que parecem não notar o que Deus quer delas. Não têm entendimento algum da aplicação da prática da lei da semeadura e da colheita. Como consequência, para elas, dar é estritamente uma questão de dever. Elas podem até dar o dízimo, mas não com fé nem expectativa sobre receberem qualquer coisa de Deus. Isso não é correto, porque elas, sem dúvida, perdem algumas bênçãos que o Senhor lhes tem reservado. De outro lado da estrada, estão as pessoas ambiciosas que dão o dízimo como maneira de manipular o Senhor. Elas tentam fazer o cesto de ofertas uma máquina de venda celestial, no qual se deposita sua oferta e recebe-se a bênção em retorno. Esse é, certamente, o motivo errado. Algumas pessoas vão tão longe com esse tipo de pensamento que caem na tolice, dando o seu carro na esperança de ganharem outro, presumidamente melhor. Tais indivíduos normalmente permanecem a pé por um longo tempo. Estou quase convencido de que talvez haja uma ocasião em que Deus pedirá ao indivíduo que dê seu carro para alguém do ministério. Se ele se desfizer do carro em obediência e amor ao Senhor, creio que Deus irá abençoá-lo, talvez com outro veículo. Mas a direção pessoal e específica de Deus para ele não pode tornar-se um pilar na doutrina de toda a igreja. Não existe uma fórmula espiritual para semear um Ford e colher uma Mercedes. Muitos pregadores usam a história da viúva pobre de Sarepta como um exemplo de pessoa que dá aquilo que está destinado às suas necessidades para, em troca, prosperar. Conforme 1 Reis 17, havia fome na terra, e aquela viúva só contava com um punhado de farinha e algumas gotas de azeite. Ela estava pronta para preparar a última refeição para ela e seu filho, e então passar fome até a morte. Elias, o profeta, pediu que ela preparasse um bolo, só então cozinhasse para ela e seu filho. Ela repetiu o que o Senhor disse, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. 1 Reis 17:14. Ao obedecer, dando pão a Elias, seu suprimento foi miraculosamente multiplicado e ela recebeu pão. Jesus se referiu especificamente a esse evento no começo de seu ministério terreno. Ele disse: asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Lucas 4, 25 a 27. A Bíblia esclarece que Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10, 34. O seu amor e as suas bênçãos estão disponíveis a todos. Entretanto, não existe uma lei espiritual que diga que todo indivíduo vai experimentar o amor e as bênçãos de Deus exatamente da mesma maneira. Creio que a cura é para todos.
Mas Jesus declarou que nem todas as pessoas serão curadas da mesma maneira que Naamã, o leproso. Creio que a prosperidade é para todos, mas Jesus disse que nem todos iriam prosperar, como a viúva de Sarepta. Deus não disse a todo doente que mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão, nem ordenou que toda pessoa carente desse a sua última reserva para suprir a necessidade de Elias. Não existem regras fixas para a cura e prosperidade. Se o Senhor falar a você de maneira clara e convincente que dê o seu casaco para alguém, faça-o então, mas dê com amor e em obediência a Deus. Nesse caso, ele irá recompensá-lo e não o deixará tremendo como uma camisa só. No entanto, esteja certo sobre seus motivos de doar o casaco. Não faça porque ouviu o testemunho de outra pessoa que deu seu casaco e foi abençoado com uma jaqueta de couro. Não diga, eu também quero uma jaqueta de couro, então vou doar meu casaco. Nossos motivos são crucialmente importantes. Precisamos estar desejosos de dar em obediência a Deus, até mesmo se não recebermos algo em troca. Devemos manter nosso coração protegido contra a cobiça. Ao mesmo tempo, devemos atentar para o fato de que Deus realmente deseja que esperamos que Ele supra as nossas necessidades. Nomeando a sua semente. Alguns ministros dão uma grande ênfase em nomear a sua semente. Eles dizem às pessoas, quando você entregar sua oferta, dê um nome a ela. Se um fazendeiro deseja colher milho, deve plantá-lo. Se deseja colher algodão, deve semeá-lo. Portanto, dê nome à sua semente para receber o que quer. Não creio que dar nome à semente seja necessariamente bíblico. Não encontro versículo algum que sustente tal prática. Talvez, para algumas pessoas, seja uma maneira de ser mais específico naquilo que desejam de Deus. É bom ser específico com a nossa fé, mas creio que é importante não tentar restringir os benefícios de uma oferta em particular para obter determinados resultados. Não estou afirmando que plantar uma semente é errado. Simplesmente refiro-me à prática de nomear sua semente. A Bíblia demonstra que Deus pretende que plantemos e colhamos, e para isso, devemos plantar e colher em nossa área financeira. A Bíblia ensina que Deus abençoará seus filhos quando eles andarem de acordo com a sua palavra, Deuteronômio 28. Primeiro, creio que qualquer que seja o modo como Deus irá abençoá-lo, será por meio da lei da semeadura e colheita. Em outras palavras, quando você é fiel simplesmente entregando seus dízimos e ofertas, o Senhor é fiel também. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Malaquias 3:10. Como já citei em capítulo anterior, o dízimo corresponde a 10% de seu rendimento. Oferta é um montante que você tem no coração para doar, ou que o Espírito Santo leva a dar sobre o dízimo e acima dele. Dízimos e ofertas são primariamente o padrão de Deus de dar e receber o que Ele tem preparado para a prosperidade de seus filhos. Particularmente, não dou nome à semente, dizendo que minha oferta é para colher isso ou aquilo. Apenas creio que Deus suprirá as minhas necessidades. Acredito que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Portanto, eu dou porque amo a Deus. Pelo fato de nomear a semente não ser uma prática fundamentada na Bíblia, aconselho os pregadores a serem cuidadosos e não usar esse tipo de jogo para persuadir as pessoas. Um ministro amigo meu disse: estar concentrado no que desejamos receber em troca da nossa oferta corrompe completamente o nosso ato de dar. Nosso foco não deve estar no que receberemos em troca, mais do que isso, ele deve estar centrado em dar como expressão do amor ao nosso Senhor e Salvador e pelo fato de lhe agradar. Por muitos anos, tenho conduzido a Cruzada na Fé nas igrejas e nos auditórios por toda a nação americana. Costumo apresentar o trabalho do Centro de Treinamento Bíblico Rema durante a cruzada e usar os recursos ou as ofertas recolhidas para a escola. Tais recursos têm ajudado a manter abertas as portas da escola, sendo que a instituição recebe dos estudantes apenas 1/3 do custo real da operação. No entanto, levantar fundos para a Escola Bíblica Rema não é o meu único propósito ao conduzir cruzadas, nem mesmo é a minha prioridade. Apesar de ser uma causa justa e merecedora de apoio, não invisto meu tempo e esforço apenas nisso. Tenho uma lista de propósitos ordenada por prioridade. 1. Ganhar almas para Jesus. 2. Ajudar as pessoas a serem cheias do Espírito Santo. 3. Levar as pessoas à cura. 4. Ajudar a gerar fé no coração dos cristãos. 5. Apresentar o Centro Bíblico Rema para receber apoio financeiro. Acredito que cada cristão deve ter uma lista similar de prioridades em seu propósito de ofertar, que pode ser mais ou menos como esta. 1. Amar a Deus. 2. Querer obedecer a Deus. 3.
Desejar dar suporte à grande comissão e à igreja. 4. Almejar ver as pessoas abençoadas. 5. Plantar uma semente para as minhas necessidades. Um retorno 100 vezes maior. A ideia de que Deus recompensará a nossa doação, pagando 100 por 1 em cima do que damos para a sua obra, tem se tornado um conceito muito difundido. É muito comum ouvir ministros referirem-se a isso no momento das ofertas, levando as pessoas a dar generosamente esperando que Deus retorne com uma bênção 100 vezes maior. A base para esse conceito é uma passagem das Escrituras incluídas nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs e mães, e filhos e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Marcos 10, 28 a 30. Perceba que não há nessa passagem algo a respeito de dízimos e ofertas. O contexto refere-se a pessoas que cumpriram completamente o chamado do Senhor e fizeram disso uma prioridade na vida, deixando para trás seus bens formais, posses, famílias e estilos de vida. Ver também em Mateus 19, 27 a 29 e Lucas 18, 28 a 30. Jesus respondeu a Pedro: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães e filhos e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Marcos 10, 29 e 30. O que Jesus quer dizer? Será que ele prometera literalmente aos discípulos que receberiam exatamente 100 vezes de tudo o que deixaram para trás? Ou seja, 100 irmãos ou irmãs para cada um deixado em casa? Ou 100 pais e mães, ou esposa e filhos? Ao estudar a vida dos discípulos, não encontramos registro algum de que eles tenham adquirido algumas dessas posses, exceto perseguições. A palavra de Jesus falhou ao tornar-se realidade? Será que ele exagerara? Não acredito. Não há registro de que um de seus discípulos tenha reclamado pelo Senhor ter quebrado suas promessas. Ao contrário, eles testificaram que aquilo que ele dissera era verdade. O que Jesus quis dizer quando afirmou que eles receberiam o cêntuplo de casas e famílias? Homens mais sábios do que eu, que gastaram a vida estudando as Escrituras e como era a vida nos tempos de Jesus, dão a interpretação. Para esses evangelistas que se tornaram missionários no mundo, viajando sozinhos com nada mais do que suas roupas, ele prometeu que as casas nas terras estrangeiras teriam as portas abertas para eles, 100 delas, se fossem necessárias. Ele prometeu que, se pregassem o evangelho do reino e ganhassem alma para Cristo, eles iriam regozijar-se na companhia de incontáveis irmãos, irmãs, mães e pais, a família multiplicada pela fé. O retorno de 100 vezes era disponível para nós hoje em dia? Claro! Está disponível para todo aquele que deixar tudo para entregar-se por completo pela causa de Cristo e do Evangelho. Será que isso significa que quando nós entregamos uma oferta, devemos calcular financeiramente o retorno que esperamos em relação de 100 para 1? Em outras palavras, se nós dermos $1 para a obra de Deus, será que temos a promessa de que receberemos de volta $100? Vamos considerar uma hipótese de que aconteceria se uma pessoa realmente recebesse isso apenas 7 vezes na vida. Desde que o propósito da prosperidade seja proporcionar recursos a essa pessoa para realizar a obra de Deus, levemos em consideração que ela comece com $1 e receba esse valor multiplicado de volta. Ela, então, reinveste o total no reino de Deus. Olha o que aconteceria com o retorno de 100 vezes, processando apenas por 7 vezes. 1 vezes 100 vezes de retorno, 100. 100 vezes 100 vezes de retorno, 10.000. 10.000 vezes 100 vezes de retorno, 1 milhão. Perceba que o retorno de 100 vezes até que foi processado somente 3 vezes a partir da oferta inicial de $1, o dono já estaria milionário. 1 milhão vezes 100 vezes de retorno, 100 milhões. São 100 milhões de dólares. 100 milhões vezes 100 vezes de retorno, são 10 bilhões de dólares. 10 bilhões de dólares vezes 10 vezes de retorno, 1 trilhão de dólares. 1 trilhão de dólares vezes 100 vezes de retorno, 100 trilhões de dólares. Nesse momento, o homem considerado com a maior fortuna do mundo, estimado em 85 bilhões de dólares, é Bill Gates, da Microsoft. Portanto, a pessoa que vive o retorno de 100 vezes, como descrito acima, teria
1,176 mais dinheiro do que o Bill Gates. Talvez você conheça cristãos que sejam muito generosos no ato de doar e tenham uma grande fé na habilidade de Deus e sua boa vontade de prosperar seus filhos. Digamos que, ao longo dos anos, uma dessas pessoas acumule um patrimônio de 10 milhões de dólares. Muitas pessoas considerariam-na razoavelmente rica. A prosperidade financeira seria uma realidade para ela. No entanto, esse cristão rico, com 10 milhões de dólares, é uma fração microscópica do que poderia ser realizado com o retorno de $1 ofertado, sofrendo a multiplicação por 100 apenas 7 vezes. Considere também que a maioria dos cristãos fiéis nos dízimos e nas ofertas não teria começado com um único dólar, mas centenas de dólares. Se o retorno cêntuplo trabalhasse matematicamente para todos que dessem dinheiro nas ofertas, nós não teríamos cristãos andando por aí com bilhões ou trilhões de dólares, mas quatrilhões. Interprete corretamente a palavra de Deus. Por favor, entenda que não estou tentando ser cínico nem tirar a crença de ninguém no que tange a Deus suprir as nossas necessidades, mas creio que é importante sermos realistas e claros ao ensinar algo. Devemos examinar e buscar a verdade cuidadosamente na interpretação das Escrituras. Enfatizar demais ou adicionar algo ao que a Bíblia invariavelmente ensina faz mais mal do que bem. Ao longo dos anos, tenho visto cristãos chegarem a falsas conclusões e ficarem totalmente fora da realidade no que tange ao ensinamento da multiplicação por 100. Vendo que eles prometem retornos notáveis, extraordinários e fenomenais, alguns se têm decepcionado e desiludido quando o resultado não se materializa como vislumbram. Voltando à questão original, será que o cristão deve esperar retorno financeiro em proporção de 100 para 1 quando ele entregar os dízimos e as ofertas? Absolutamente não. Então, por que alguns pregadores ensinam isso? Bem, ministros são apenas humanos, como todos nós. Às vezes, cometemos erros. De vez em quando, uma ideia ou um conceito aparece, e isso realmente parece estimulante. As pessoas, sem dúvida, são pegas por essas ideias e desejam ser receptivas a elas. É fácil pegar o trem e seguir a multidão sem tirar um tempo para buscar nas Escrituras e examinar a ideia em cada detalhe. Há muitos anos cometi um erro com o conceito do retorno de 100 por 1. Apeguei-me aos que os outros diziam e comecei a dizer também. Quando eu retirasse a oferta, oraria para que as pessoas fossem abençoadas por Deus e recebessem dele um retorno de 100 vezes maior. Isso pareceu bom, e as pessoas pareceram estimuladas e entusiasmadas. Mas, cada vez que eu dizia isso, sentia-me razoavelmente desconfortável. Algo não estava muito certo. Em uma manhã, acordei para dar aula na escola Rema. Estava sentada em minha cama, pondo as meias. Quando estava calçando o outro pé, o Senhor me disse: não há quem tenha recebido um retorno de 100 vezes por tudo o que dera. Bem, isso me fez parar o que estava fazendo, e eu fiquei com uma meia no pé e outra na mão. Pensei, será que eu ouvi bem? Creio que ouço a voz do Senhor, eu a ouvi muitas vezes. Bem, Senhor, eu disse, Jesus falou-me sobre o agricultor que plantou e voltou para ver a semente. Nada daquilo produziu um bom resultado. No entanto, alguns produziram 100 por 1, 60 por 1 e alguns 30. O Senhor demonstrou que aquela parábola não se referia a dinheiro. A semente é a palavra de Deus. O solo cheio de pedras e espinhos não retorna coisa alguma. Alguns ouvem a palavra de Deus e não são sensíveis a ela. Mas, até mesmo em bom solo, o montante retorna em proporções diferentes. Alguns cristãos não crescem, nem se desenvolvem muito, talvez 30 vezes mais. Outros, no entanto, desenvolvem-se mais espiritualmente. E alguns se tornam cristãos maduros, devotos, cheios de fé e produtivos. Aqueles que produzem 100 por 1. Em outras palavras, eles recebem os máximos benefícios da palavra de Deus, a qual eles tinham ouvido. Uma outra passagem normalmente usada, que já vimos, não é sobre dar dinheiro também. O texto de Marcos 10, 28 a 30, refere-se ao serviço cristão. Jesus não falava sobre a multiplicação dos dízimos e das ofertas. Creio que é razoavelmente possível haver pessoas que deram certa quantia em dinheiro e receberam na multiplicada, talvez até mesmo 100 vezes mais, mas não com cada dólar dado ao Senhor. A palavra que o Senhor me deu foi que ninguém recebeu 100 vezes mais sobre tudo o que dera a Ele. Isso aconteceu com você? Se os seus dízimos e suas ofertas no ano anterior chegaram a $5.000, você recebeu 100 vezes mais, ou seja, $500 mil? Se você deu um total de $20.000,
Você recebeu 2 milhões de dólares? Espera receber? Penso que já entendeu a ideia. Eu também. E esse é o motivo pelo qual eu nunca mais disse às pessoas que esperassem um retorno de 100 vezes mais por suas ofertas. Fico com o que a palavra de Deus diz. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Lucas 6:38. Eu sempre falo a respeito de uma bênção abundante. A unção de quebra-dívidas ou da multiplicação do dinheiro. De tempos em tempos, as pessoas me perguntam sobre algum pregador que se denomina ou é denominado especialmente ungido para quebrar o poder do débito na vida das pessoas ou de ser capaz de multiplicar o dinheiro delas. Na maioria dos casos, essa unção especial ou habilidade pode ser somente ativada por uma oferta a esse ministro ou a organização que lhe pertença. Não há nenhuma sílaba nas Escrituras que eu reconheça a qual valide tal prática. Temo que este seja somente um esquema para arrecadar dinheiro para o pregador, o que pode ser perigoso e destrutivo para todos os que estiverem envolvidos. Precisamos ser extremamente cautelosos sobre elevar certos ministros acima do status humano. Nosso foco deve estar em Deus, acima de qualquer homem. Certamente, o dinheiro pode ser mais produtivo para o reino de Deus quando é semeado em um ministério igualmente produtivo. E existem ministérios bem dotados e habilidosos, ganhando a confiança e motivando as pessoas. No entanto, os cristãos devem ofertar para ajudar o evangelho e a obra de Deus, não para algum ministro altamente ungido multiplique o dinheiro, dando-lhes um retorno. Eu me lembro de Paulo e Barnabé. Quando eles ministraram na cidade de Listra, uma pessoa que era aleijada durante a vida toda levantou-se, pulando e andando. Quando as pessoas da cidade viram o que aconteceu, eles clamaram: "Os deuses desceram até nós na forma humana!" Eles chamaram Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio. A Bíblia diz que os sacerdotes trouxeram bois com grinaldas para oferecerem sacrifícios a eles. Veja Atos 14, do 8 ao 18. De maneira a parar a adoração das pessoas, Paulo e Barnabé colocaram-se no meio delas para testificarem que eles eram somente homens a serviço do Deus vivo. Parece que existe alguma coisa na natureza humana que a impede de elevar certas pessoas ao status de Deus, que a impele a levar certas pessoas ao status de Deus. Os gregos possuem uma lenda sobre o rei Midas, que viveu no 8º século a.C., na mesma área de Listra. Você, provavelmente, lembre-se da história do rei com um toque de ouro. Tudo que ele tocava transformava-se em ouro. Bem, assim como as pessoas de Listra questionaram se Júpiter e Mercúrio tinham estado no meio deles, parece que hoje as pessoas se perguntam: será que Midas está em nosso meio? Infelizmente, muitos acreditam que, se colocarem dinheiro na mão dos pregadores com o toque do rei Midas, eles, de alguma maneira mágica, trarão o crescimento e a multiplicação às suas finanças. E esses recursos financeiros podem degenerar-se rapidamente por causa de motivos errados e cobiçosos. Algumas pessoas até podem ser tentadas a dar não apenas para abençoar a obra de Deus, mas também por sua ambição. Elas esperam ganhar para satisfazer seus motivos egoístas. Uma pessoa que está com dívidas em uma situação de desespero pode dar ao ministro a maior parte do dinheiro que tem, ou todo ele, na esperança de que ele a ajude com um retorno milagroso do tamanho da sua oferta, com a qual poderá quitar seus débitos e assim ter um novo começo. Eu ouvi pessoas com altas dívidas nas despesas médicas e no cartão de crédito, que foram aconselhadas a esperar um cancelamento sobrenatural de débito. Então, por um erro de computador ou mesmo humano, elas receberiam uma declaração mostrando-lhes que não deviam mais coisa alguma e que até possuíam uma pequena quantia. Em alguns casos, um depósito bancário seria creditado de maneira equivocada, dando-lhes a quantia suficiente para livrá-las das dívidas. Não há nada de sobrenatural nesse tipo de acontecimento. Se essas pessoas tentarem tirar vantagem de uma situação como essa, apenas acarretarão mais problemas. Se algum tipo de engano ocorre quando um cristão recebe dinheiro e ele sabe que o dinheiro não lhe pertence, ele tem a obrigação moral, ética e bíblica de retificar o erro. Dizem que o jovem Abraham Lincoln trabalhou como empregado em um mercado. Uma mulher um dia comprou alguns itens. Lincoln fez a soma, que deu $2,25. Mais tarde, ele começou a questionar o próprio cálculo e percebeu que a conta deveria ser somente de $2. Naquela noite, ele fechou o mercado e andou 2 ou 3 quilômetros para devolver os 25 centavos.
A Bíblia diz: se o boi ou a ovelha de um israelita se extraviar e você ouvir, não ignore o fato, mas faça questão de levar o animal de volta ao dono. Se este não morar perto de você, ou se você não o conhecer, leve o animal para casa e fique com ele até que o seu compatriota venha procurá-lo e você possa devolvê-lo. Faça o mesmo com o jumento, com a capa e com qualquer coisa perdida que encontrar. Não ignore o fato. Deuteronômio 22, de 1 a 3, NVI. Para a maioria, sair de um débito não é um processo que ocorre do dia para a noite. Eles não experimentarão de uma única vez colocar uma grande soma em suas mãos. Normalmente, isso envolve muitos meses, talvez até mesmo anos de trabalho duro, diligência e um bom gerenciamento do dinheiro, sabedoria, um viver com os próprios meios e as bênçãos de Deus que vêm com a fé. O ministro que clama ter a unção do quebra-dívida ou da multiplicação do dinheiro corre o risco de ser levado a um erro de maneira mais grave. Em vez de apresentar uma mensagem equilibrada do Evangelho como um todo e cumprir o chamado de Deus para a sua vida, ele acaba tornando-se uma pessoa focada em algo restrito, um especialista, lidando somente com dinheiro e lucros. Ele pode até mesmo desenvolver-se como levantador de recursos financeiros e, dessa maneira, tornar-se um coringa, sendo conduzido para outros ministérios a fim de levantar dinheiro. Em vez de viver para abençoar pessoas, fortalecer igrejas locais e avançar na causa de Cristo, tal pregador corre um grande risco de encarar a tentação de se concentrar somente no que ele pode conseguir para ele mesmo e os seus propósitos. Em algum lugar no passado, ele deixa de lado o seu chamado original para missões. O apóstolo Paulo diz: antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesma não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. 1 Coríntios 9, 27. Esse é um preço alto demais a ser pago por causa do dinheiro. Dar aos pobres é um bom investimento? Sinto um aperto no coração quando ouço que alguns ministros têm ensinado, ou pelo menos têm me dado essa impressão. Se as ofertas forem direcionadas para eles, isso trará mais bênçãos aos ofertantes do que se forem dadas aos pobres ou à igreja local, para que esta ministre aos pobres. Novamente, esses indivíduos colocam a questão dessa forma porque supõem que tem uma unção especial, como Jesus, um dom, um toque de Midas, de multiplicar o dinheiro em retorno ao doador e de delegar-lhe grandes bênçãos. Alguns ministros verdadeiramente sugestionam que não há bênção no ato de dar aos pobres, citando Provérbios 19:17. O Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Eles dizem: isso não é um bom investimento. Se der $5 a um pobre, isso será um empréstimo a Deus, e ele retornará a você os $5. Você terá de volta somente o que emprestou a Deus. Mas se investir aqueles $5 em uma unção maior, poderá esperar um retorno multiplicado. Então, lhes dirão, referindo-se a João 12:8, vocês sabem, Jesus disse que sempre teriam os pobres com vocês. Desse modo, dizem que os necessitados não valem muito, são quase insignificantes. Esse ensinamento é totalmente errado e sem base bíblica. Tais sugestões são interpretações equivocadas de Provérbios 19:7 e João 12:8. A ideia de que emprestar $1 para Deus, dando-o ao pobre e ter somente esse dólar de volta, não está de acordo com os outros exemplos bíblicos. O relato de João 5 conta-nos como Jesus tomou emprestado o barco de Pedro. Ele entrou no barco e pediu ao grande pescador que pusesse tal embarcação um tanto quanto distante da praia, para que ele tivesse uma plataforma para ensinar a multidão que se havia reunido à sua volta. Então, Jesus pagou a Pedro pelo empréstimo do barco. Vamos examinar a seguinte passagem no Evangelho de Lucas. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque é tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantia de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Lucas 5, do 4 ao 7, NVI. Quanto custava o uso do barco de Pedro por 1 hora? Não valia nem perto de 2 barcos carregados de peixes. Sem dúvida, Jesus pagou pelo empréstimo com juros.
Ele certamente não era um pão duro. No capítulo seguinte do Evangelho de João, encontramos registrados que o Senhor alimentou 5.000 pessoas. Você conhece a história. Um garoto deu seu lanche de 5 pequenos pedaços de pão e 2 peixinhos para Jesus, que os multiplicou para alimentar uma multidão faminta. Depois de todos haviam comido, os discípulos recolheram 12 cestos cheios. Veja João 6, do 8 a 12. Eu tenho a opinião de que Jesus deu os 12 cestos de pães e peixes para aquele garoto que dera o seu lanche aos pobres, emprestando a Deus. Muitas pessoas devem tê-lo ajudado a carregar toda aquela comida para casa. Ele recebeu de volta pelo empréstimo com um lucro generoso do Senhor. Veja, pessoas frequentemente citam apenas um versículo das Escrituras em um determinado assunto, dando um enfoque específico. No entanto, elas ignoram muitos outros. Você não pode construir uma doutrina nas Escrituras segundo a opinião de alguém. A Bíblia diz: é esta a terceira vez que eu vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. 2 Coríntios 13, 1. A palavra de Deus tem muito a dizer a respeito de ajudar e ministrar os pobres. Comecemos com um versículo do qual alguns ministros fazem mau uso. Em João 12:8, Jesus diz: porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. O que Jesus realmente dissera foi a respeito de um versículo do Antigo Testamento que ele havia citado. Lembre-se de que você foi escravo no Egito e que o Senhor, o seu Deus, o redimiu. É por isso que hoje lhe dou essa ordem. Deuteronômio 15:15. Jesus dissera, em essência, o seguinte: sempre haverá pobres para ajudar, e vocês devem ajudá-los o quanto puderem. Vocês sempre terão oportunidade de prestar-lhes assistências, mas eu estarei aqui somente neste curto espaço de tempo. Os primeiros frutos. Há muitos anos, havia um ensinamento sobre os primeiros frutos, que nos reporta a antiga aliança sobre a lei levítica. Tal ensino era centrado no fato de que os primeiros frutos eram levados aos sacerdotes da antiga aliança, que representavam, de alguma maneira, um corpo de 5 ministros, porque eles eram ungidos. Um problema sério desenvolveu-se quando começamos a nos referir aos 5 ministros como sacerdotes. Lembre-se, mencionamos anteriormente de que não entregamos dízimos ou damos ofertas do mesmo modo como faziam na antiga aliança. Sob a lei levítica, as pessoas levavam seus primeiros frutos aos sacerdotes. Mas na nova aliança, temos um sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo. Alguns podem perguntar, e o ministério dos 5? Eles não eram sacerdotes? Esse ministério não me representa diante de Deus? Não, eles não são sacerdotes. Eles não o representam diante de Deus. Eles representam Deus para você. A palavra do Senhor declara que, sendo cristãos, fomos feitos reis e sacerdotes diante dele. Apocalipse 1:6. No livro de Hebreus, é revelado como Jesus tornou-se nosso sumo sacerdote. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Certo é que, quando há mudanças de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele que se diz essas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar, pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quando há sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Porquanto sobre ele é firmado, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. Hebreus 7, do 11 a 19. Observe que, sob a antiga aliança, as pessoas podiam aproximar-se de Deus somente por intermédio do sacerdote. Mas não temos de ir a pessoa alguma hoje em dia. Não temos de passar por qualquer sacerdote. Não temos de passar por quem quer que seja, exceto por Jesus. Entendi isso no Congresso Pentecostal de 1937. Então, em 1940, havia uma grande controvérsia sobre os primeiros frutos, os dízimos e as ofertas. As pessoas acreditavam que todo o dinheiro pertencia ao pastor. Bem, alguns de nós finalmente usamos de senso comum e saímos de lá,
e Deus abençoou-nos. Mas você percebe que algumas pessoas realmente tinham a ideia de que o pastor pegava e manipulava todo o dinheiro. De fato, quando pela primeira vez comecei a pastorear igrejas pentecostais, lidava com todo o dinheiro da igreja. Mas você pode ter problemas ao fazer isso. Você precisa de alguém que o ajude a administrar as finanças da igreja. Isso proporciona coisas honestas perante todos os homens. Romanos 12:17. Em uma igreja que ministrei, as metas eram muito bem estabelecidas. Havia diferentes recursos para diversas finalidades. Missões, construção, flores para os doentes, dentre outras. Lembro-me de um ministro que se tornou pastor naquela igreja que deixei. Se eu soubesse como a igreja iria considerá-lo, eu diria a eles que não o contratassem. Ele não teve bons registros. Eventualmente, roubava cada 10 centavos que tivessem. Eles poderiam tê-lo levado à prisão por desvio de dinheiro, mas, como um dos diáconos disse, não queremos isso nos jornais. Eles deixaram que o ministro fosse embora e finalmente a igreja se recuperou. Hoje, algumas pessoas são honestas e sinceras, mas outras estão apenas tentando ganhar mais dinheiro. Elas não têm fé o suficiente para crer em Deus, então tentam inventar alguns tipos de sistemas. Elas querem que todo o dinheiro pertença a elas. Muitas creem que todos os dízimos pertencem ao pastor. A última igreja que pastorei pensava dessa maneira. Os membros disseram que queriam que as ofertas de domingo de manhã e da noite fossem destinadas a mim. Eu disse, não, realmente estou indo bem. Vamos apenas retirar as ofertas do domingo à noite e colocar no caixa da igreja, porque ela está precisando. O diácono disse, nós queremos que você receba. Eu respondi, não preciso disso. Retirarei os dízimos e as ofertas da manhã de domingo e colocarei as da noite no caixa geral, porque precisamos construir um novo prédio. Esse é provavelmente um conceito diferente para a maioria das pessoas hoje. Veja, as igrejas em 1940 eram tipicamente pequenas. Era uma prática comum entregar os dízimos e as ofertas do domingo de manhã ao pastor. Como resultado de pôr as ofertas de domingo à noite no caixa geral, tivemos condições de remodelar a parte da frente do auditório, construir novas salas de aula na escola dominical e arrumar a sala do grupo jovem. Nem todo o dinheiro pertence ao pastor. É muito fácil cair nas valas da estrada da verdade. Vamos permanecer no meio da pista. Fazer do Novo Testamento uma aplicação das técnicas do Antigo Testamento viola todo o princípio da interpretação bíblica, especialmente quando não existe apenas um uso no Novo Testamento do termo primeiros frutos, no contexto em que está sendo pregado por alguns ministros. O conceito de primeiros frutos não é usado no Novo Testamento em referência a doações financeiras. Não existe nem mesmo a vaga ideia disso por escritor algum do Novo Testamento, referindo-se a dinheiro ou suporte ao ministério. Primeiros frutos, no Novo Testamento, refere-se a Jesus Cristo. Ele é o primeiro fruto, o primeiro a ser levantado dos mortos, e representa todos aqueles que o seguem. Outro uso desse termo no Novo Testamento refere-se aos primeiros frutos do Espírito na vida do cristão. Em outras palavras, dizem respeito à primeira evidência da sua morada em nós, comparando-a com aquilo que ele fará conosco mais tarde, quando tivermos nosso corpo glorificado. Um outro uso da expressão primeiros frutos é totalmente ilustrativo. Relaciona-se com os primeiros indivíduos a nascerem de novo em um determinado local. Depois de examinar muitos ensinamentos que têm levado a mal-entendidos e a problemas de mágoa ao corpo de Cristo, vamos prestar atenção à maneira bíblica de prosperar. O padrão bíblico: receber e dar. Uma das passagens mais interessantes no Antigo Testamento descreve como os israelitas foram levados cativos à Babilônia e como finalmente permitiram que retornassem à sua casa, Jerusalém. Eles se reuniram ao atravessarem os muros. O sacerdote Esdras leu para eles a lei de Moisés e os levitas deram-lhe a explicação. Vamos ler o relato de Neemias, capítulo 8. E leram o livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Disse-lhes mais, ide, e comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, para que a alegria do Senhor é a vossa força. Então, todo o povo se foi a comer, e a beber, e a enviar porções, e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Neemias 8, 10 e 12. Perceba o que aconteceu. Depois que as pessoas ouviram a palavra de Deus, Neemias disse-lhes que celebrassem com alegria. Eles comeram, beberam e compartilharam com quem não tinha coisa alguma. No Novo Testamento, Jesus disse aos seus discípulos, de graça recebestes,
de graça dai. Mateus 10, 8b. Esse é o padrão bíblico. Isso que o cristianismo ensina. Você recebe, então dá. Vamos olhar uma outra passagem das Escrituras que menciona dar aos pobres. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livres quebrantados, e que despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolha em casa os pobres desterrados? E, vendo nu, o cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Isaías 58, do 6 ao 8. Qual é a impressão que você tem desses versículos sobre a recompensa de dar aos pobres? Será que o doador receberá de volta o que deu, ou receberá uma porção muito maior? Como mencionei anteriormente, uma das ideias divulgadas pelos pregadores é a de que eles são representantes de Jesus e ungidos como ele, e você deve ofertar-lhes, pois assim receberá uma grande quantia em retorno ao que doaram. Isso está de acordo ou vai contra o que Jesus e Paulo ensinaram sobre a inspiração do Espírito Santo no Novo Testamento? O que Jesus disse a respeito de dar aos pobres? Algumas das doutrinas focadas no dinheiro que circulam por aí têm a implícita ideia de que somente um ministro altamente ungido representa o Senhor. Vamos ler no Evangelho de Mateus para vermos quem representa o Senhor. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que, quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25, 34 ao 40. Observe que Jesus disse que ele estava sendo representado pelos pobres. Quando Jesus apareceu para Saulo de Tarso, que perseguia a igreja em larga escala, ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9, 4. Naquele momento, Jesus assumiu que representava toda a igreja. Inconfundivelmente, o próprio Jesus declarou que os cristãos pobres e todo o corpo de Cristo o representam tanto quanto os 5 ministros. Em 1 Coríntios 10, 31, o apóstolo Paulo escreveu: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, quando der ao pobre, dê como se fosse ao Senhor. Deus irá abençoar esse gesto. Quando você dizimar e der ofertas para a sua igreja, faça como se fosse ao Senhor. Deus o abençoará. Quando der uma oferta a um ministro ou a quem quer que seja, faça-o como se fosse ao Senhor. Note que você não tem de responder a apelos por ofertas sensacionalistas para doar de maneira efetiva e produtiva ao corpo de Cristo. Paulo instruiu-nos a dar de acordo com o propósito em nosso coração. Certamente haverá ocasiões em que o Espírito de Deus nos guiará a darmos suporte a uma causa em particular. Sendo assim, devemos obedecer ao Espírito de Deus. No entanto, na maioria das vezes, devemos ser sistemáticos em nossas ofertas. Devemos dar apoio à nossa igreja local por meio de dízimos, bem como encontrar ministérios que produzam bons resultados e colocar o propósito de semearmos fielmente nesses ministérios. Qualquer doação pode ser lucrativa e qualquer doação não terá proveito algum para o doador. O que conta é que ele deve fazer isso como se fosse para o Senhor. Existe uma certa discussão iniciada há poucos anos sobre a transferência de riqueza do mundo para a igreja. A ideia é fundamentada em uma parte da Bíblia que diz: mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Provérbios 13, 22b. Aparentemente, alguns têm interpretado isso para dizer que chegará um dia em que o povo de Deus terá o suficiente para a obra do Senhor, dinheiro transferido para nós, vindo da riqueza do mundo. Primeiro, não acredito que possa haver alguma coisa a respeito no Novo Testamento, especialmente nos termos em que supostamente devemos crer que Deus fará.
Sempre sou muito cuidadoso sobre construir uma doutrina ou uma crença básica por meio de uma única passagem. Jesus disse: "Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada." Mateus 18:16. Estou certo de que, se a igreja fizer o seu trabalho, atuando para que as almas sejam salvas, haverá mais pessoas dando dízimos para a obra de Deus. Mas creio que devemos ser cautelosos com a cobiça. Não nos devemos preocupar em transferir o dinheiro dos pecadores para as nossas mãos. Nossa intenção deve ser a de ganhar o seu coração para o reino. Devemos estar cientes de que eles devem receber o que nós temos, a vida eterna, e nós devemos receber o que eles têm, os bens materiais. Paulo disse aos Coríntios: "Pois que não te busco o que é vosso, mas sim a vós." 2 Coríntios 12:14b. Como ministro, ele não estava interessado no dinheiro das pessoas, mas na alma delas. O apóstolo João disse o seguinte sobre os ministros que viajavam com o evangelho: "Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios." 3 João 1:7. Outras traduções desse versículo enfatizam esse ponto. Não aceitando nada do ateu, Godspeed. Não tirando nada das pessoas do mundo, Beck. E se recusando a tirar qualquer coisa de pagãos, Moffat. Não aceitando a ajuda de não cristãos, Phillips. Nosso trabalho não é tentar tirar a riqueza do mundo, mas sim usar fielmente a riqueza de que já dispomos para propagar o evangelho. Se todos os cristãos simplesmente ofertassem à igreja, haveria mais do que o suficiente para fazer qualquer coisa que se necessitasse. As estatísticas indicam que 20% dos membros da igreja proporcionam 80% do seu rendimento, e o cristão americano dá apenas 6% à obra do Senhor. Imagine como estaríamos se essas porcentagens estivessem onde deveriam estar? A Bíblia realmente nos ensina que a igreja retornará com Jesus depois da tribulação, e ele estabelecerá o seu reinado de 1000 anos na terra. Herdaremos toda a riqueza dos pecadores naquele momento. Não vejo coisa alguma no Novo Testamento ao qual diga que devemos estar preparados para receber esse dinheiro agora. Pelo contrário, precisamos estar concentrados em buscar o coração daqueles que não são salvos e usar fielmente as finanças que já temos. Uso de artifícios. Pela experiência de mais de 70 anos no ministério, lembro-me de diversos artifícios usados pelos pregadores para atrair a atenção das pessoas e obter uma grande resposta aos seus apelos. Apesar de se supor que haja muitos artifícios novos hoje, muitos deles existem há décadas. Tenho visto alguns deles irem e voltarem várias vezes. Alguns recursos são absolutamente ridículos e, de fato, parecem funcionar apenas para ilustrar o quanto as pessoas não aprenderam e o quanto são supersticiosas. Elas são prisioneiras do reino espiritual e não vivem nele. Há alguns anos, alguém no rádio falou sobre uma fita vermelha que seria enviada ao ouvinte se lhe fosse remetida uma oferta de $10. Supostamente, isso tinha o poder sobrenatural. Se a pessoa fosse gorda, emagrecia usando a fita. Se fosse muito magra, a fita ajudaria a ganhar peso. Então, alguém teve a ideia das carteiras abençoadas. As pessoas poderiam recebê-las enviando uma oferta de $25. Os interessados deveriam colocar a carteira no bolso e esperar miraculosamente que ela ficasse cheia de dinheiro. Depois de carregá-la por algum tempo, as pessoas a abririam e supostamente encontrariam o dinheiro necessário para pagar as suas contas. Sei que parecia impossível que qualquer um fosse enganado por algo tão tolo, mas muitos enviaram o dinheiro e usaram as fitas vermelhas e as carteiras abençoadas. Outros artifícios podem parecer mais dignos de crédito e capazes de convencer. Nos anos de 1950, ouvi pelo rádio um pregador pedir às pessoas que enviassem a ele uma oferta e um pedido de oração. Ele prometeu que tiraria cada pedido que recebesse, levaria com ele uma viagem a Jerusalém e oraria por eles na tumba onde Jesus for enterrado. Ouvi que ele recebera sacos cheios de correspondência. Milhares de pessoas queriam que ele orasse pelos seus pedidos naquele lugar especial. Não há registro nas Escrituras que sugestionem que Deus ouviria e responderia uma oração em uma tumba em Jerusalém com mais intensidade do que em qualquer outro lugar, seja no quarto ou no trabalho. O importante não é quem ora nem onde, mas se você crê em Deus fundamentado na sua palavra. A oração em Jerusalém é apenas mais um artifício. O que o pregador realmente queria era receber mais ofertas.
e ele desejava mais nomes que pudesse colocar em sua lista de correspondência para promover com mais apelos. Às vezes, o artifício é tão súbito que até mesmo a pessoa que o promove pode enganar-se ao pensar que aquilo que faz é genuíno. Há alguns meses, eu olhava um panfleto de uma igreja enviado para mim. Eu recebo muitos. Um dos eventos que se realizaria na igreja, o qual estava sendo promovido em uma noite especial, Noite da Porção Dobrada. O panfleto dizia: venha crendo e receba a sua porção dobrada. Esse item me chamou a atenção, porque me lembrei de ter ouvido porção dobrada há 50 anos. Era como se uma pessoa tivesse a ideia e várias pessoas pelo país entrassem na dança. O problema com os trabalhos da porção dobrada é que a ideia de cada cristão receba a porção dobrada do Senhor não é bíblica. Uma porção dobrada do quê? Esse conceito foi desenvolvido por meio da história de Elias e Eliseu, no Antigo Testamento, em que ambos foram ungidos ao serviço profético. Elias disse: pede-me o que queres e eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. 2 Reis 2:9a. Eliseu disse que queria a porção dobrada do espírito de Elias. O resto da história nos diz que Eliseu obteve essa condição quando, ao ver Elias subir na carruagem de fogo, o manto do profeta caiu sobre ele. O registro bíblico mostra que Eliseu realmente recebeu o dobro da unção de Elias e realizou 2 vezes mais milagres. Houve pelo menos 2 razões pelas quais Eliseu recebeu porção dobrada. Primeiro, ele foi ungido para ser um profeta, assim como Elias. Segundo, Elias disse que deveria pedir o que quisesse. O que qualifica hoje as pessoas a receberem uma porção dobrada, a pedirem por ela? Elas estão pedindo porção dobrada de coisas materiais ou de assuntos espirituais? De qualquer modo, não há base bíblica para nenhum dos 2 casos. Deus já fez a promessa de suprir todas as suas necessidades. Como elas podem ter uma porção dobrada de tudo? Todo cristão tem uma unção do Espírito em seu interior. A Bíblia diz: e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. 1 João 2:27. Portanto, por que um trabalho voltado para a porção dobrada? Sem dúvida, muitos ministros usam essa ideia com o desejo de abençoar as pessoas, mas eles prometem algo que não podem dar, e a razão para agendar um trabalho especial é receber mais pessoas para participarem do trabalho da igreja. Creio que ministros devem ser realmente cuidadosos sobre o que patrocinam ou promovem. Eles também devem estar sempre certos de que seus motivos são puros. Bom, chegamos ao final de mais um capítulo. Espero que você esteja sendo edificado, assim como eu. Se você está sendo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Muito obrigada!